Muito bem, irmãos, aqui entra nessa questão dos dons espirituais. Veja como o apóstolo Paulo ele começa esse texto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, para aqui é como se ele falasse assim: olha, eu não queria que vocês desconhecessem esse assunto. Eu não queria que vocês desconhecessem a importância desse assunto. Às vezes as pessoas, é como Jesus disse, vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras. Então, às vezes, a falta de conhecimento faz com que muita gente tenha uma ideia diferente daquilo que realmente é o dom, como ele é colocado na palavra de Deus. E uma outra coisa é para que serve aquele dom que Deus lhe deu. Se você reparar o versículo 7, é quase que um ponto-chave em tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer a respeito dos dons espirituais em sua manutenção do Espírito Santo na vida dos irmãos. Olha o que ele diz aqui: a manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, a cada irmão da igreja, para aquilo que for útil. Então, ou seja, para que Deus vai conceder um dom para um irmão, se ele não vai usar aquele dom dentro da igreja, ou se ele não vai usar, mesmo que ele use dentro da igreja, se ele não vai usar para aquele fim que Deus determinou o dom na igreja para a sua vida. Então, irmãos, o que a gente mais tem é uma confusão de mente, é uma confusão de informações, sabe? Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu era pastor lá em Gália, né? Foi logo no começo do meu ministério. Eu tinha algumas pendengas, né, com alguns irmãos avivalistas lá de outra igreja, mas um deles ficou muito meu amigo, né? Ele era um líder lá de uma dessas igrejas mais avivadas. E ele me procurou, né? Eu estava em casa, eu era muito jovem ainda. Ele falou assim: né? Eu tenho notado que você estuda a Bíblia, né? Me disseram que você é professor lá em Garça e tal. Então ele me procurou. E aí ele estava falando: olha, eu tenho um problema, né? Porque eu ainda, mesmo que eu sou uma pessoa, um líder na igreja, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, a falta de informação daquele querido irmão, né? E aí, é claro, ele permaneceu na igreja dele. Um dos conselhos que eu dei para ele foi exatamente esse, né? Não fazer proselitismo dentro da igreja de ninguém. Mas eu me lembro que eu peguei a Bíblia e falei assim: vamos ler a palavra de Deus, né? Por que você acha que você não tem o Espírito Santo? Ele diz: porque ainda o Espírito Santo não foi derramado em mim. E como é que você sabe que o Espírito Santo não foi derramado em você? Ele diz: porque quando é derramado lá na igreja, ele nunca derramou em mim, porque eu nunca falei em língua. Olha, meus irmãos, muitos anos ele estava na igreja. Se eu devia ter uns 22 anos, 23 anos, ele, no mínimo, ele tinha uns 45, 50, porque ele já tinha filho quase que da minha idade. Aí então eu disse: vamos pegar a palavra de Deus e vamos ler. Vamos abrir aqui no capítulo 2 do livro de Atos, né? Aí eu já sabia, né? Porque pela determinação dos artigos de fé da igreja dele, vem escrito em letras graúdas que uma pessoa recebe o Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. Então é o que ele aprendia, é o que a igreja dele ensinava, é o que colocava na mente deles o tempo todo, é o que se proclamava naqueles avivamentos. Eu disse: vamos ver o que a Bíblia diz, não o que o seu artigo de fé está dizendo, mas o que a palavra de Deus está dizendo. Até que chegasse naquele ponto, meus irmãos, em que ensinasse para ele a seguinte questão: que o Espírito Santo a pessoa recebe quando ela crê no Senhor Jesus Cristo. No momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Ele entendeu isso. E acredite, ele foi um cristão, um servo de Deus, muito mais feliz, abençoado, do que aquele pensamento que ele carregava de ser um inútil dentro da igreja. Mas o que é isso? É o que o Paulo está falando aqui no capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito... Aqui até, meus irmãos, tem uma questão de tradução interessante, né? Aqui no versículo 1 do capítulo 12.
Eu quero que os irmãos reparem a forma que está escrito no original aqui, né? Pode passar aí, pode mudar, né? Olha a forma que está escrito no original. Não tem a palavra dons no original. É muito interessante isso, porque ele fala assim: quanto aos espirituais, irmãos, eu não gostaria que vocês fossem ignorantes. Quanto aos espirituais. Por isso que no versículo 2 e versículo 3, ele mantém aquela linha de dizer assim, ó, quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Se você olhar o versículo 2 e 3, ele diz assim, vocês sabem que vocês eram perdidos, tá? Que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Fala assim, ó, houve um tempo que vocês não eram espirituais, que vocês eram incrédulos, adoradores de ídolos mudos, né? E aí ele fala, ninguém, versículo 3, né? Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar uma bobagem, como Jesus é anátema, né? Anátema quer dizer maldito. Você acha que uma pessoa que tem o Espírito de Deus vai falar isso? E só uma pessoa que tem o Espírito de Deus vai falar que Jesus é o Senhor, ou seja, que é meu Salvador. Senhor no sentido de Senhor da minha vida, não é só porque Ele é Senhor, não. Jesus é o Senhor, eu posso cantar que Jesus é o Senhor dentro de uma igreja e achar que Jesus é o Arcanjo Miguel, achar que Jesus é o Adão. Eu posso, mas não, meus irmãos. Senhor aqui tem um sentido de absoluto na minha vida, de senhorio, assim, ó. Quem manda em sua vida, se você fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu guia, é aquele que te salvou, é aquele que morreu na cruz por você, esse só pode falar se ele tiver o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, olha, primeiro, estes são os espirituais, as pessoas que têm Cristo são pessoas espirituais. Essa é a razão, meus irmãos, de não ter a palavra dons aí no versículo 1, né? Ele condena a ignorância, porque a ignorância é perigosa. A ignorância, como eu disse, faz com que as pessoas fiquem falando e dizendo aquilo que não é a verdade. O desconhecimento das Escrituras é muito grande, agora piorou. Houve um tempo, meus irmãos, que mesmo numa igreja batista, né, era certo que eles iam estudar a Bíblia numa igreja batista. Tão certo como 2 e 2 é 4. Olha, nós vamos estudar a palavra de Deus. E aí as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas vão, na maioria das igrejas batistas, vão para pular, vão para dançar, vão para fazer teatro, vão para chorar, vão para gritar. Eles não vão para ouvir a palavra de Deus. E aí começa o erro. O que o profeta fala, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra de Deus, né? Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Vamos dar uma olhadinha aí. Antes do livro de Joel, você vai encontrar aí o livro de Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído. Por quê? Porque faltou o conhecimento. Então, se a pessoa não tiver um conhecimento exato de como é a salvação de Deus, como essa pessoa poderá encontrar o caminho da verdade? Se uma pessoa não lê a Bíblia, só fica sendo guiado pelos outros sobre o que é um culto para Deus, como ele vai prestar um culto verdadeiro para Deus se ele não lê o livro de Atos, como funcionava o culto dentro da igreja cristã? Então, irmãos, o povo é destruído, as igrejas batistas hoje, elas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Então, o que eles fazem? Eles colocam um coach, sei lá como é que chama isso. É uma pessoa que ela vai falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, porque ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para a pessoa ficar no lugar que você está e se sentir bem. Não é se sentir salvo, não. Não é se sentir crescendo espiritualmente. Não é tocando ali nos seus pecados, nas suas falhas, não, de jeito nenhum. É a pessoa poder sair da igreja e dizer assim, hoje eu saí aliviado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi feita para nos ensinar, redarguir, instruir em toda a justiça. A pessoa sai, ela às vezes tem que sair mesmo compungida do seu coração, porque a palavra de Deus é feita para isso, para tratar todos os problemas, os pecados. É isso que a palavra de Deus faz. Então, você vê o profeta Oséias dizendo, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, como é que nós trocamos a palavra pelo entretenimento? Que é isso, pastor? Entretenimento.
É quando um culto tem mais bagunça do que a palavra. Então é isso que está acontecendo hoje nas igrejas batistas. Eles têm trocado o momento da palavra com entretenimento. E, meus irmãos, como dizia o Charles Spurgeon, né? Ou a pessoa ela está alimentando ovelhas, ou ela está entretendo os bodes, porque os bodes gostam de entretenimento. Agora, as ovelhas, elas precisam de um pasto, elas precisam de água, elas precisam se alimentar, dessedentar, para poder crescer espiritualmente. Então, vamos ver o perigo ainda, né, dessa questão de desconhecimento, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz de Cristo, a luz de Deus, a glória de Cristo. Então, está dizendo que o Deus deste século, que é o diabo, que é Satanás, ele faz isso, ele cega o entendimento das pessoas. Hoje nós temos uma Bíblia ali, eu olhei para a nossa jovem, que é muito querida, né? Olhei e falei assim, me lembra de jogar fora essa Bíblia aqui. Da torre de vigia. E aí a pessoa ficou assim, assustada, tadinha, né? Com uma certa razão, se eu tivesse a idade dela também ficaria assustado. Mas eu disse uma coisa muito importante para ela. E eu digo essa coisa muito importante para vocês também. Se alguém lhe desse um pote de mel, vamos dar um pote de mel aqui para a nossa irmã Rosa, né? A senhora receberia, irmã Rosa, um pote de mel? Se fosse um pote de mel assim, bonito, lindo, né? Se eu desse um pote de mel para a senhora pegaria? Pegaria, não pegaria? E se a senhora soubesse que eu tinha colocado umas 5 gotas de veneno nesse pote de mel, a senhora pegaria? Não pegaria, não é verdade? Olha só, algumas Bíblias são um pote de mel com pitadas de veneno para que você beba e você morra espiritualmente. Mas não adianta você falar, você tem que provar dentro das Escrituras. Eu disse para ela, abra aí em João capítulo 1, versículo 1. Eu disse para ela, minha filha, você conhece um pouco de português? Conheço, pastor. Então, me diga, o nome próprio se escreve com letra maiúscula ou letra minúscula? Você, maiúscula, né? Abra aí e leia esse versículo. Quando ela leu Deus em relação a Jesus Cristo, o Deus em relação a Jesus Cristo estava escrito em letra minúscula. Eu disse, está vendo como eles tratam o seu Salvador? Isso não é uma Bíblia, isso é um pote de mel com pitadas de veneno dentro. Então, irmãos, nós temos que ter um conhecimento básico, e os nossos jovens, os nossos adultos, eles precisam ter conhecimento da palavra de Deus. É muito importante. Então, Paulo começa dizendo isso. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O Paulo fala que a gente não deve ser ignorante sobre essa questão dos dons. É a questão, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da segunda vinda de Cristo, como ele fala lá para os Tessalonicenses, né? Então, tem alguns assuntos que ele faz certeza, olha, não quero que vocês sejam ignorantes, tá? Seja a segunda vinda, seja os dons, seja aqui, meus irmãos, nessa questão. Então, a gente tem que tratar essa nossa ignorância, né? Vamos tratar, vamos ler a Bíblia que nós vamos tratar. Continuando, né? Um princípio bíblico aqui, né, para discernir os assuntos relativos aos dons espirituais, é aquilo que a gente falou, né? Eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, seja amaldiçoado, ou Jesus seja anátema, né? O que isso quer dizer? Que nós devemos julgar as coisas analisando como estas coisas se relacionam a Jesus Cristo, né? Em qualquer área da sua vida. Como é que isso que a pessoa está falando se relaciona com o nosso Salvador? Porque a Bíblia inteira foi escrita, não foi escrita para deixar o profeta Oséias famoso, não foi escrito para deixar o Davi famoso, não. A Bíblia foi escrita para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Então toda coisa da palavra, a Bíblia toda vai ter que apontar para Jesus e dizer como é que isso se relaciona com Jesus Cristo. É por isso que é importante ele dizer, né? Ninguém vai falar uma bobagem dessa aí, né? Que Jesus é a
anátema, né? Então, um suposto dom espiritual, ele glorifica Jesus, promove o verdadeiro Jesus ou promove um Jesus falso? Porque se uma pessoa está dentro da igreja, a estrela maior é ela, é o pastor ou é aquele irmão que diz que detém aquele determinado dom, alguma coisa está errada. Se essa pessoa, ela traz a glória para ela ou para a igreja dela, veja como é. Eu me lembro que tinha uma propaganda, né, de uma igreja que falava, venha para não sei o que lá, que aqui o milagre é natural, né? Veja, tinha uma propaganda dessa. Ou seja, é o endeusamento a uma denominação. Mas não é só uma denominação. Certa feita, eu estava viajando, eu estava lá em Brasília, e olha, era uma igreja batista. Tinha uma foto enorme, né? O pastor assim tomava conta a foto do pastor tomava conta de quase 1/3 da frente do prédio, né? Porque ele era tido como um homem muito poderoso ali, sabe? Que ele fazia as coisas, os milagres dele, então, né? Qual que é a diferença, meus irmãos, de um cristianismo desse, daquele cristianismo que a gente vê entre os romanistas? Qual que é a diferença de um cristianismo desse, dos ayatollah, que quando você está andando no Irã, quando você está andando no Iraque, você está andando em países xiitas, você tem aquelas fotografias grandes, né, daqueles ayatollahs espalhados pelo país todo, para a pessoa olhar e reverenciar aquele ayatollah. Então, qualquer coisa da nossa fé, da igreja, qualquer coisa do nosso pensamento, o uso dos nossos dons tem que estar relacionado com Cristo. Como é que a glória vai para Jesus Cristo? Todo dom dado pelo Espírito Santo glorifica quem? Jesus, né? O ministério do Espírito Santo não é promover você, ou alguém, ou uma religião, mas glorificar e representar Jesus. Às vezes, né, você vê, e eu vi isso acontecer pessoalmente, o pastor está subindo assim, né, no púlpito, as luzes se apagam, as pessoas começam a bater palmas, subiar, e aí ele chega lá, sabe, como se fosse a grande personagem. Esse é o cristianismo hoje, que até alguns dos nossos crentes eles gostam e adoram. É um cristianismo desse tipo, né? Esse tipo de cristianismo eu não enxergo nas Escrituras. Eu não consigo ver como uma coisa daquela pode dar glória para Jesus. Vamos dizer que você está lá, né? Quando eu era pastor lá em Júlio Mesquita, eu e o pastor Edson, né, que está lá em Foz do Iguaçu, saímos de segunda-feira, ele saía de Duartina, eu saía de Galha, a gente ia atender o trabalho lá de Júlio Mesquita. Eu era solteiro e ele também. A gente passava segunda-feira de manhã, de tarde, de noite lá. A gente fazia visita, visitava as casas, tal, não sei o quê, fazia uma interação. Mas aí encontramos uma família cuja filha era cega. Estava, sim, cega mesmo. E, tem um jeito ainda, tem alguma coisa, eu disse, vamos orar por essa menina. Vamos fazer com que Deus estabeleça a sua santíssima vontade, soberana vontade, na vida dessa jovem. Era uma mocinha já. E aí, alguém lá alugou um ônibus da prefeitura, foram lá para São Paulo, numa igreja da Avenida do Estado, né? Porque ali aquela menina seria curada. E ficaram o dia todo, de manhã até de noite, porque lá o culto é sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Até que à noite, o grande missionário já falecido estava lá dentro de uma sala de vidro. É assim que ele ficava lá dentro. Você vê a mãe contando, chorando, você vê os parentes anunciando, é de dar dó. Diz que levaram a menina e ficava gritando, coloca a mão sobre ela, coloca a mão sobre ela, coloca a mão sobre ela. E o homem ali fechado naquele vidro, né, como se fosse um papa móvel. E aí então ele saiu, nem olhou para a menina, mas diz que naquela noite ele fez muitos milagres. A glória sempre vai para o homem, e nem milagre ele fazia, porque se ele fazia mesmo, ele não corria de uma cega, que é uma verdadeira cega. Veja, irmãos, e a gente escuta essas coisas, a gente vê isso, nós estamos falando, eu estou falando de coisa, a Lara, meus irmãos, agora já vai para quase 30 anos, Lara não tinha nascido, eu tenho 31 anos de casado, eu não tinha me casado ainda, estou falando de coisa que acontecia há 31 anos e agora potencializou, sabe?
Hoje as igrejas potencializaram essas coisas. Ou seja, a glória, os dons é para o homem. Mas o Espírito Santo, olha só, o ministério do Espírito Santo não é promover a si mesmo uma religião, mas para glorificar e testemunhar sobre Jesus. Vamos imaginar uma coisa aqui agora, né? Porque nós vamos entrar nessa questão, meus irmãos, dos dons, né? Vamos imaginar a forma com que um bolo é feito. Como eu nunca fiz, né? Eu tive que pegar alguma coisa da internet aí, um bolo de limão, né? As irmãs que me corrigem aí. Você imagine fazer um bolo de limão, né? Então tá aqui, segundo a internet, você pega 2 ovos, né? 1,5 xícaras de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, suco de 2 limãozinhos aí, depende do tamanho, né? Raspa a casca do limão, 3,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa, junta tudo, coloca no forno, né? Aí o que acontece? Você tem um bolo, né? Opa, né? Você tem um bolo. Tá, pode mudar aí, não é minha cara, não é minha área, tá? Vamos imaginar diferente, tá? Que você queira fazer um bolo de limão e deixe uns 2 ingredientes desse aí fora, né? Vou colocar o trigo, não. Por que eu não vou colocar o trigo? Porque eu não quero colocar o trigo, né? O meu bolo vai ser diferente. Você pode falar, não vai ser de limão, porque eu vou colocar limão, tá? Né? Será que isso vai funcionar? Correto? Ou melhor, ao invés de usar os elementos em sua proporção ideal, vamos fazer o seguinte, aqui está escrito que é só 2 colherzinhas de margarina, mas eu gosto de bastante margarina no pão, então acho que eu vou gostar de bastante margarina no bolo também. Enche, vou tacar logo uma lata aqui, né? Tá, tudo bem. Veja, meus irmãos, a gente tem que olhar o versículo 7 de novo, né? A igreja de Cristo é assim, é um ajuntamento de muitos irmãos, como se fossem muitos ingredientes, na sua proporção dada por Deus, não é exagerar e nem faltar, em seu devido ministério, que fará ele ser útil e edificar a igreja. Então, cada irmão no seu lugar, na sua posição, fazendo o seu trabalho, isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Se uma pessoa quiser fazer tudo, pastor, ele vai fazer tudo errado. Já digo isso, vai fazer tudo errado. Por quê? Porque ele não vai estar obedecendo a palavra de Deus aí no versículo 7. Dá uma olhada no versículo 7, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, cada um recebeu, meus irmãos, um dom diferente, um privilégio diferente para ser útil dentro da igreja. Não é para se destacar, não é para virar uma estrelinha, mas para aquela pessoa, ela ser útil, né? Então, esse aí, meus irmãos, é o pensamento da palavra de Deus. Os dons, eles servem para fazer a igreja de Jesus ser abençoada, para a igreja de Jesus crescer, mostrar que Jesus está dentro dela, que Deus está dentro daquela igreja, operando ali pela graça infinita, né? É por isso. Então, Paulo, meus irmãos, lembra o papel diverso da Trindade em relação aos dons. Veja ali no versículo 4, ele fala assim, olha, há diversidade de dons, de fato há. Só que no capítulo 12, são 9 ou 11 dons que ele vai mencionar, né? Então, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diversidade de ministérios, né? De operações, como traz uma outra palavra, ofício dentro da igreja, tem diversidade, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? A forma que uma pessoa vai trabalhar, o poder dessa pessoa para ela trabalhar, então tudo isso é dado por Deus. Agora veja essa questão que nós colocamos aqui. Paulo lembra o papel diverso da Trindade dentro da igreja. A Trindade, essa palavra não tem na Bíblia, né? Não é isso que os sabatistas costumam falar, né? Não é isso que outras, né? Até a igreja cristã hoje. Agora, veja só, a existência de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando você é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Trindade está colocada lá. Quando você é abençoado com a bênção pastoral, então você vê lá, né, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus,
a comunhão do Espírito seja com todos vós. As três pessoas do Espírito Santo, trabalhando juntas para quê? Para edificar a igreja de Jesus Cristo. Esse é o propósito. Deus, ele quer edificar a igreja para que possa resplandecer a luz de Jesus no coração das pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né? Então você vê aí a operação completa, o amor de Deus, meus irmãos, a fé que é necessária em Cristo Jesus, e essa operação do Espírito Santo para que Cristo possa ser exaltado e glorificado, crido pelas pessoas. Então, a Trindade não pode ser esquecida. Vai ter a manifestação de dons numa igreja. Toda igreja tem manifestação de dons. Claro, nossa igreja tem manifestação de dons. Como não tem? Tem pessoas que estão lá, que você não vê, elas estão orando por você, para que você possa sarar, para que você possa ser curado, para que Deus abençoe que você tenha um trabalho, um serviço. né? Tem pessoas na igreja que estão lá, você está lá na sua casa, às vezes orando, com a perna machucada, não pode sair lá, essa pessoa ela levanta de manhã, Deus toca no coração dela, fala assim, você vai para a rua, você vai fazer as visitas, você é o corpo a corpo, você vai estar lá, você é a cara da igreja nas ruas. Então essa pessoa tem aquele dom que Deus lhe deu, né? Tem algumas pessoas que são mais acanhadas, mas Deus às vezes coloca ela para ela cantar, para ela tocar, para ela operar alguma coisa na igreja, ela faz aquilo com amor, ela pensa a semana inteira. Acho que a gente... Alô? A gente tem que comprar umas pilhas novas, né? Você lê no versículo 7, a manifestação do Espírito, tá? Você lê no versículo 11, é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Então o Espírito Santo ele está posto ali para você realmente ter essa flexibilidade, trabalhar. Você tem um dom, então é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, né? O Senhor Jesus, ele outorga os ofícios, os ministérios, que são posição dentro da igreja para administração espiritual dessas coisas temporais. Como é que eu sei isso? É só você ler Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 11. Quer ver? Vamos lá, né? Efésios capítulo 4 e versículo 11. Diz assim: Ele mesmo colocou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, para pastores, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele outorgou ofícios justamente para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja seja edificada. Então, é claro, né? Há muitos ministérios, mas um Senhor é o mesmo, é Jesus. E o Deus Pai, Ele, meus irmãos, é que realmente produz as realizações, as obras espirituais. Né? Uma pessoa, vamos dizer um Moisés, vamos dizer um outro personagem da Bíblia, como Elias. Então, os milagres que ele efetuava era pelo poder de Deus. Né? O poder de Deus, meu nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma. Portanto, a igreja... ela espelha Deus, tá? Pode ir. As pessoas devem olhar para a igreja e ver a Trindade. Quando elas olham para a igreja assim, elas vão ver toda a operação do Espírito Santo, a operação de Jesus, a operação de Deus Pai, operando através dos irmãos da igreja. Por isso que é estranho, né? Uma pessoa fala assim, eu não tenho vontade de fazer nada na igreja, eu não tenho vontade de ter nenhum papel, de ter nenhum cargo. Não é uma questão de papel ou cargo, é uma questão de fazer parte de ser um daqueles ingredientes.
Você não é açúcar, mas você pode ser a farinha, né? Você não pode ser açúcar, não pode ser a farinha, você pode ser a manteiga, né? Ah, mas eu não sou nem a farinha, nem a manteiga. Ah, muito bom, né? Então você pode ser aqui, né? As claras, as gemas, os ovos, você pode ser alguma coisa aqui, tá? O que você não pode é estar fora daquela lista, né? Essa lista é muito importante. Então, eu quero estar dentro dessa lista. Você tem que dizer assim: eu quero estar dentro desta lista aqui, né? Para quê? Porque eu quero ser usado por Deus para edificar o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Faço questão, né? Quero ter esse prazer. Então, meus irmãos, como a gente viu, o Espírito Santo, né? Qual é o objetivo de Deus com a manifestação do Espírito? Dado a cada um, a cada irmão, individualmente, para o que for útil, né? A gente já viu aqui em Efésios 4, útil para glorificar Jesus, para amadurecimento do crente, para a obra do ministério, capacitando no trabalho, para a edificação do corpo de Cristo. E lembre-se, nunca, jamais, o Espírito Santo vai conceder para você algum dom para você ser a figurinha carimbada da sua igreja. Se a figurinha carimbada da sua igreja não for Jesus, talvez a sua igreja não seja Jesus. Se você está numa igreja que as figurinhas carimbadas é o homem ou a própria denominação, você se afaste, você vá aonde a figurinha carimbada. E o que é a figurinha carimbada, né? Às vezes a gente, os mais jovens hoje não tem essa ideia, mas em tempos idos, sei lá quantos anos atrás, 40 anos atrás, era muito comum ter álbuns, né? Álbuns que você tinha uma folha lá, valia uma geladeira, tá certo? E aí você, olha como é que era a coisa, né? Tinha 20 figurinhas que você tinha que ajuntar para você conseguir ganhar aquela geladeira. Eu, por exemplo, eu nunca vi ninguém da vila, quando eu era pequeno, ganhar uma geladeira, né? Às vezes a pessoa ganhava uma boneca, um carrinho de plástico, uma coisa assim. Eu acho que vocês, os mais velhos, sabem do que eu estou falando. Mas aí, a pessoa achava 19 figurinhas, sabe? Só que faltava o quê? Uma figurinha. Sem aquela figurinha, que era chamada o quê? A figurinha carimbada, né? A carimbada, ninguém tirava, eles não fabricavam a carimbada, né? A gente não sabia disso, porque a gente era criança, mas a figurinha, meus irmãos, carimbada, nunca chegava. De bicicleta, então, eu nunca vi, sabe? Todo mundo comprava, gastava dinheiro, ainda bem que vinha um chiclete junto, né? Comprava lá, vinha um chiclete, grudava no teu dente e saía nunca mais, né? Mas você, pelo menos, você mastigava alguma coisa. Jesus é a figurinha carimbada, é aquele que é o mais importante. Sem esse, não fica, né, não tem sentido. Então, vamos pensar sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo entra nesse assunto, que os homens exaltam tanto, né? Que uns se gabam tanto. Então, o versículo 7 mostra a insensatez dos desigrejados também, tá? Ah, não precisa da igreja, calma lá. Não precisa da igreja. A igreja é uma instituição falida. Essa é uma frase que eu escutei há muitos anos atrás de um ex-membro da nossa igreja. Não aqui da nossa igreja, mas era membro lá em Garça, né? Que ele foi para a faculdade, ele olhou para mim e disse: a igreja é uma instituição falida, segurando um livro assim, a igreja é uma instituição falida. Bem, ainda bem que quando jovem eu nem era nada ainda, eu pensei, eu olhei, eu fiz que nem o Davi, lá no monte, né? Lá no Vale do Carvalho. O irmão dele falando uma coisa assim, uma bobagem, em vez dele ficar batendo boca com aquela bobagem, ele se virou e foi perguntar para outra pessoa. Uma bobagem dessa você jamais escute. Mas algumas pessoas acham mesmo que a igreja não é importante, né? Sempre alega algo para se afastar. Ah, eu estou decepcionado com os irmãos, eu estou decepcionado com o líder, né? Aí, o comportamento dos irmãos, o comportamento da liderança, que a verdadeira igreja é fazer o bem. Eu estou dando uma outra vez, isso é uma coisa mais moderna, né? Uma outra vez, indo lá em Cornélio, visitando, né? Um irmão, mas ele nem era da nossa igreja, ele era um avivalista, né? Mas ele estava afastado também, mas é uma pessoa que eu amava muito. Ele diz: agora eu estou na verdadeira religião. Qual que é a religião? Eu compro uma cesta básica todo mês e vou lá e dou para uma pessoa pobre, né? Você não está indo na igreja mais? Não, negócio de igreja é isso, falou um monte de coisa, né? Pensei, isso é o diabo, isso é Satanás, porque ele deveria estar na igreja, servindo a Deus, sendo útil, pregando a palavra de Deus, o evangelho,
e dando essa cesta básica que ele está dando, fazer o bem que ele estava fazendo. Ele devia estar fazendo isso dentro da casa do Senhor. Ele fazendo isso fora da casa do Senhor, ele está afastando todo mundo que ele conhece da igreja, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, não presta, não vale nada, não sei o que, tal. Por isso, muito cuidado quando você falar mal de um irmão, mal da liderança, mal da sua igreja, mal do evangelho. Cuidado, você tem mais possibilidade de fazer discípulo fazendo isso do que pregando o evangelho verdadeiro. Com certeza, Satanás, ele acaba abençoando palavras ruins assim, né? Abençoando não, amaldiçoando ainda mais, tá certo? Agora, vamos para os 9, meus irmãos, os 9 dons mencionados pelo apóstolo Paulo, né? Então, rapidinho só, eles vão ter que ver isso aí com mais precisão depois. Ele fala a palavra da sabedoria. Bem, Deus capacitou algumas pessoas com uma palavra sábia sobre qualquer assunto. Daniel era um homem sábio, o sábio proceder. Uma pessoa que tem essa palavra de sabedoria, não somente ele fala com sabedoria, mas ele vai agir com sabedoria. De repente, o Daniel tinha uma boa palavra para o Nabucodonosor. Revelou o quê? Que esse rei era essa grande árvore e tal, não sei o quê, mas ela seria cortada. Aí que vem a sabedoria do Daniel. O Daniel, ele olha para um rei que o castrou, um rei que roubou ele da sua pátria, dos seus pais, e olha para aquele homem e com sabedoria diz, rei, arrepende-te dos teus pecados, para que esse mal não sobrevenha sobre ti. Então, ele tem uma palavra de sabedoria. Ele é tão sábio que ele se torna um dos principais ministros do Império Persa, no tempo do rei Dario. E quando ele é perseguido e jogado lá na cova dos leões, ele é tão sábio que ele não abre a boca para ficar se defendendo. A pessoa está falando, ele está quieto lá, ele é sábio, ele fala, bom, você tem que jogar na cova, está tudo bem, né? Daniel, será que o Deus a quem tu serves poderia ter te livrado da boca dos leões? Rei, viva para sempre, né? Meu Deus, esteve comigo aqui, né? Meus irmãos, a sabedoria não é só falar uma boa palavra sábia. Você lê um salmo, você lê um provérbio, você está falando uma palavra sábia. Mas o dom da sabedoria tem a ver com aquilo que você fala para as pessoas no momento certo, na hora certa. Sabedoria, às vezes, é você ficar quieto, você falar, não vou falar nada. Vem uma pessoa, te agride, te ofende, você fica quieto. Uma pessoa, por que você não falou nada? Por que você não vai lá e fala a verdade? Não, deixa quieto. O pastor Edilson faz muito isso, né? Ele é um camarada que ele consegue, né? Lembra que Deus resolve os problemas dele de outro jeito. O camarada deu quase matou ele lá, só de dar um teco assim, né? Passou pouco tempo, o camarada estava lá estendido no chão, morto no mesmo lugar. E não precisou xingar o cara, não precisou fazer nada. Falei assim, meu Deus, coloco nas suas mãos tamanha afronta. E o camarada caiu lá estendido no chão, não existe mais, né? Então, vamos pensar, essa é a palavra da sabedoria, né? Palavra de conhecimento. De fato, meus irmãos, eu vejo José como um homem de conhecimento. Eu não vejo José como um homem de grande sabedoria. Porque existe essa diferença. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. O José, quando o pai dele, ou os irmãos dele principalmente, tinham um certo pé atrás, porque já tinha ciúmes dele, ele contou o sonho uma vez, ele não precisava contar 2 vezes. É como Maria. Maria era mãe de Jesus, Jesus é Deus, é a única pessoa nesse mundo que tinha Deus na barriga. E a palavra de Deus diz que ela guardou aquilo no seu coração. Então, quando ele falou aquele sonho, os irmãos ficaram assim, Deus deu outro sonho para ele, ele foi lá contar novamente. Isso não é sabedoria, sabe? Falta sabedoria, ficaram com mais raiva dele ainda, né? É claro que você tem o plano eterno de Deus sobre as pessoas, que aquilo ia causar uma raiva, que ele seria vendido, que depois ele seria exaltado, está tudo bem, né? Foi o caminho que Deus usou, mas não significa, aí ele vai lá e ele então, ele consegue fazer com que os 7 anos de fartura sejam bem aproveitados pelo Egito. Isso é conhecimento.
não é sabedoria. Eu vou mostrar um outro exemplo. Quando, por exemplo, o pai dele vai abençoar os dois filhos, o pai, ele pega a mão do pai, coloca a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim, para abençoar primeiro o Manassés, depois o Efraim. O que o Jacó faz? Ele inverte as mãos. Coloca a mão direita sobre o Efraim e coloca a mão esquerda sobre o Manassés. E ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou muito irritado, pegou o pai dele, a mão do pai dele, põe, é esse aqui, né? Uma pessoa sábia não faria isso com o pai. Então ele tinha muito conhecimento, muito, mas muito conhecimento. E esse conhecimento ajuda mesmo. Algumas pessoas têm conhecimento, mas às vezes falta sabedoria. Ele tem o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, às vezes está com outra pessoa. Esse que tem o dom do conhecimento pode aprender com o dom da sabedoria. E aquela pessoa que é sábia, pode ser que ela não conhece muita coisa. É só você ver o nosso sábio Daniel. Ele está lá, meus irmãos, ele lê uma profecia do profeta Jeremias e ele não consegue entender, ele não tem aquele conhecimento. Aí ele começa a orar a Deus, ele faz jejum, oração por 21 dias. E aí vem o conhecimento que o anjo traz a palavra de Deus para ele. Por isso, conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra completamente diferente. Nós precisamos de irmãos sábios na igreja, nós precisamos de irmãos de conhecimento na igreja, nós precisamos de fé, Não é a fé salvadora. A fé salvadora, todos os irmãos da igreja têm a fé salvadora, porque você creu em Cristo como Salvador. Você tem a fé salvadora, mas não é sobre essa fé. É uma bênção especial de Deus para capacitar uma pessoa para realizar uma grande tarefa. É aquela fé que Paulo diz, removedora de montanhas. Se eu tivesse uma fé que removia uma montanha, de fato. Esse tipo de fé, meus irmãos, às vezes uma pessoa tem mesmo. Ter aquela fé corajosa, sabe? Alguns irmãos, eu sempre conto essa história, foi com esse irmão que eu aprendi que tudo vem de Deus, as coisas vêm de Deus, eu não preciso ficar correndo atrás de nada. A gente queria construir um prédio novo, está lá até hoje. Se você passar em Fernão, você vai ver um lindo prédio lá. Aquele prédio foi construído por uma igreja que não tinha um centavo. Mas aí um irmão levou eu para lá e disse: olha, pastor, achei um terreno para a igreja, porque a gente tinha um terreno na frente da igreja católica, uma casinha de madeira lá dentro do buraco, e estava meio desagradável fazer culto ali, E então a gente queria um terreno para construir. Esse irmão achou esses um terrenão de 500 metros quadrados, sabe? Todo murado já, bonito, Uma rua de asfalto ali, que acabava a cidade, mas era uma rua de asfalto. E o homem olhou para a gente, o dono, disse: é o seguinte, eu estou fazendo um loteamento ali, eu tenho dezenas de terreno ali, eu vendo qualquer um. Esse não está à venda. Esse não está à venda. Aí pegou, montou no Fietinho dele e foi embora. Esse irmão entrou dentro daquele terreno e orou a Deus. Ele saiu de lá e disse: pastor, esse terreno vai ser nosso. 7h da manhã do outro dia, o homem estava batendo palma na minha casa, dizendo que venderia o terreno só se fosse naquele dia. E a gente também não tinha dinheiro. Eu me lembro que meu cunhado disse: se vocês acharem um terreno, eu vou dar uma oferta de R$1.000. O homem pediu R$3.500 no terreno. Aí eu tinha R$1.000. E aí eu fui para o tesoureiro. Na época era o pastor Maurício, era o tesoureiro. Disse: ei, Maurício, tem 900 e poucos reais aqui só, pastor. Aí, tá bom, então já tem 2.000. E pensei, até 4h da tarde, o banco fechava 4h, já tem 2.000. E fui lá na casa desse irmão que orava, eu digo: olha, aconteceu isso. Você falou que você tinha um comprador para esse nosso terreninho com a casinha aqui, e tenho, pastor. Ele olhou e disse: 4h da tarde esse dinheiro, antes das 4 esse dinheiro vai estar lá no banco. O senhor pode ficar sossegado. Irmãos, eu fiquei duvidando o dia todo. Como é que vai vender em um dia um terreno e ainda pegar R$1.500? Só fiquei esperando ali, sentei na frente do banco ali, já eram umas 3h40 e nada. O pai dele tinha comprado um carro da Telesp,
que era aqueles Fietinho amarelinho. Daqui a pouco, quando já dava quase dando 4 horas, lá me aponta, lá no morro, lá, sabe, aquele Fietinho vindo. Ele com aquele bolso cheio de dinheiro, né? E eu com os outros 2 dinheiros já. Cheguei, ele disse, está aqui, pastor, está aqui. Bendito seja Deus. Isso é fé. Eu aprendi com aquele irmão, sabe? Eu coloquei na minha cabeça, né, que as coisas têm que funcionar desse jeito para Deus. Quando eu vejo que Deus está atuando, se eu vejo que Deus não está atuando também, eu tiro o meu pé. Porque eu sei que Deus não vai abençoar onde não tem fé. É preciso ter fé. Quando você olha uma coisa e vê que Deus está trabalhando, é aquilo ali, pode ser impossível. Deus, Ele coloca a mão, Ele opera. Então é nesse sentido que tem esse dom de fé. Algumas pessoas que têm esse dom único de fé para acreditar que Deus trabalhará por meio de suas orações para superar probabilidades intransponíveis, E é bom ter pessoas assim na igreja. Às vezes você não dá nada para aquele irmão, mas ele tem fé. Esses irmãos ajudam muito na igreja, assim como o da sabedoria, assim como o do conhecimento. Não é nenhum maior que o outro. Um é o sal, o outro é o açúcar, né? Não, sal e açúcar no mesmo bolo não vai dar certo. Um é o açúcar, o outro é, sabe, a manteiga, eles estão ali, tá? Agora, o dom de cura, meus irmãos, é exatamente aquilo que a palavra quer dizer, o dom de curar, né? É o dom de curar. O que é o dom de cura? Só pode ser o dom de curar. É uma pessoa orar pela outra pessoa e aquela pessoa ser curada em nome de Jesus. Acontece? Acontece. Como é que você vai duvidar do poder de Deus? E aí você vai ter muitos casos que isso acontece. Não é um só. Naquela igreja o dono, calma lá, tem que ver se aquela pessoa realmente estava doente ou era fake. Como é que é? É fato ou é fake, né? Mas a gente já conheceu as pessoas que foram curadas através da oração dos irmãos da igreja. Pessoas oraram. Eu já contei para vocês, eu estava lá em Israel e de repente estava nas montanhas de Qumran, lá em cima, né? Quase 50 graus, e eu esqueci o chapéu lá embaixo. Não tem uma sombra naquelas pedras, você fica o tempo todo exposto ao sol. E as pessoas já com o chapéu, com a mão assim, porque era muito sol, mas muito sol mesmo. E aí, até o bondinho descer, levava 3 horas para o bondinho descer, exposto lá, cheguei na nossa cidadinha, vomitando, passando mal, aquilo era insolação. Era a mesma coisa que matou aquele menino lá, que disse, minha cabeça, o filho da sunamita, morreu de insolação. E você vê, né, passando mal ali, eu já ficava pensando, eu vou morrer aqui, quem que vai me enterrar aqui? Né? Vai ser um prejuízo medonho. Depois eu fui para o nosso acampamento lá onde estava, dormia muitas pessoas daquele acampamento. Daqui a pouco levantou um monstro, um dragão. Né? O rapaz não passa nessa porta. Ele era dinamarquês, sueco, sei lá o que ele era, sabe? Era um gigante, literalmente, era um gigante. Né? Foi chegando assim, um rapaz jovem, sabe, forte, assim, né? Eu deitado lá, sabe, moribundo, olhando assim, falei, só faltava, vai terminar de matar, né, alguma coisa aqui. Falando em inglês e tal, aí a irmã traduziu. Esse jovem, ele é pastor batista lá na Dinamarca, Suécia, não me lembro aonde agora, né? Ele é pastor batista lá. Eu disse, louvado seja Deus, ele quer orar por você. Eu disse, eu preciso muito de oração, né? Estou precisando de muita oração. Aí fiquei sentado para ele colocar a mão na minha cabeça, para que ele pudesse orar naquele momento. Ele foi no bolso, tirou um potinho de azeite, tacou na minha testa, orou na língua dele, que é em dinamarquês, sueco, sei lá o quê. E eu me deitei de fraco que estava, dormi de novo. Acordei 3 horas da manhã, completamente curado, com fome, comi tudo que estava na geladeira que era meu e deitei novamente. Quando eu acordei, aquele homem já tinha ido embora com a sua família. Eu nem pude agradecer. Então, meus irmãos, é possível? Não, não é que é possível, é um dom de Deus, você poder orar para uma pessoa e aquela pessoa ser curada. Eu me lembrei de Tiago, que Tiago fala isso, tem algum irmão doente, você vai lá, unge ele com óleo, né?
e ore sobre ele, e ele vai ser curado. A palavra de Deus mostra isso. Então, a gente não precisa ficar catando coisas fora da Bíblia, vamos ficar só com a Bíblia, né? O dom de operar milagres é muito próximo do dom de cura, né? Na sua essência, né? Mas vai mais do que apenas curar. Você vê um Eutico sendo ressuscitado, você vendo uma Talita, né? A Dorcas sendo ressuscitado, então você vê que é uma operação diferente, é um milagre diferente, que a igreja estava ali, meus irmãos, atuando através dos apóstolos com esses milagres, ou mesmo sem que fossem os apóstolos, poderia acontecer de uma oração poder ter esse poder. Por exemplo, operação de milagres, né? O apóstolo Paulo, ele não curou uma pessoa, pelo contrário, ele fez com que aquela pessoa ficasse cego. É o contrário, tá vendo? Mas é um milagre, é uma coisa assim, poderosa. Jesus curou os cegos, e Paulo foi lá e uma pessoa ficou cega quando ele orou. É uma operação milagrosa, e essa pessoa estava impedindo o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho. E aí, meus irmãos, nós temos o dom da profecia, né? Houve um momento na igreja primitiva que, sem o Novo Testamento, o dom de profecia realmente foi usado para revelar as Escrituras para nós, os 27 livros do Novo Testamento, né? E depois você vê o apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, como nós vamos estudar, explicando claramente o que é o dom da profecia. Por isso nós vamos deixar para o capítulo 14, junto com os dons de línguas, onde esses dois dons, eles são assim confrontados por causa da confusão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Agora, meus irmãos, o dom de discernir espírito, que é o nosso último aqui, para a gente poder estar encerrando o nosso estudo. Olha só, que lá no capítulo 14, muito útil, né? Esse capítulo 14, que determina muitas coisas sobre o culto, a forma de culto na igreja. Mas você vê aqui, no capítulo 14, versículo 29, vamos à leitura. Falando assim, né? Falem 2 ou 3 profetas, que seriam aqui, como ele próprio menciona no começo, pregadores, e os outros julguem. Ou seja, é o discernimento de espírito. 2 ou 3 pessoas vão falar e vai discernir os espíritos. Tanto Paulo quanto o apóstolo João, né, eles tentaram trabalhar essa questão de discernir os espíritos, justamente porque tinha muita confusão, a pessoa subia lá. Lembra que Paulo estava lá em Antioquia da Pisídia e disseram assim: alguém tem alguma palavra de conforto, aí uma boa palavra, pode subir aqui na frente e pregar. Então era comum na igreja fazer isso, levar lá uma pessoa, né? A pessoa vai dar um testemunho, vai pregar a palavra de Deus, mas, meus irmãos, tem muita coisa que não é verdade. Não é do Espírito Santo que veio aquela palavra. A gente sabe disso, que aquela mensagem, que aquela palavra não é do Espírito Santo. Então, algumas pessoas tinham o dom de Deus de discernir um espírito. Um espírito de mentira pode entrar na igreja, ensinar falsos ensinos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a salvação, a volta de Jesus, a igreja, né, o homem. Quer dizer, um espírito de mentira pode entrar na igreja e ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Pega as coisas, porque assim, mais difíceis, em vez de simplificar, a pessoa complica e ensina uma falsa doutrina em cima daquilo. Ou seja, vai causar uma divisão na igreja, vai causar um embaraço e tudo mais. Discernir o espírito. Tanto Paulo como João, como eu disse, né, nos ensina que é preciso discernir os espíritos, ou seja, notar quando não é Deus, é o inimigo. Ele está dividindo e não, ele está somando. Veja, a grande profeta do sabatista não é um homem, é uma mulher. Eles têm essa mulher, a palavra dela vale mais que a palavra de Jesus, que é o Ellen White, né? Como dizia a irmãzinha lá de Galha, que conseguiu se libertar desse meio, dizendo assim, a Helena, né? Chamava a Helena, né? Essa irmã foi muito interessante. Vou contar a conversão dela para vocês. Um dia eu estava pregando lá, entrou uma senhora na nossa igreja, de idade. Entrou com a Bíblia na mão, sem com a cabecinha baixa, sentou no último banco,
E foi falar o amém, ela pegou e foi embora. Depois ela voltou no próximo domingo. Aí, em vez de eu acabar o culto, eu corri, fui para a porta, deixei outro irmão acabar o culto. Aí ela já estava saindo, eu peguei, opa, a senhora é nossa visitante, era muito difícil ter visitante lá. Ah, sim, tal. Mas eu estou só visitando. Eu vou ficar um mês todo visitando a igreja de vocês. Ela ficou o mês todo. No final do mês, ela disse, eu gostaria que o senhor fosse me visitar lá na minha casa. Aí eu fui visitar ela na casa dela. Ela disse, pastor, a primeira vez que eu fui na igreja, eu fui, mas eu não entrei. Por que eu não entrei? Porque eu não estava indo. Eu saí da minha casa, eu fechei a porta da minha casa, eu joguei a chave no chão e fui lá para pular daquela ponte que fica para baixo da igreja. Eu ia me matar. No caminho, eu escutei um hino. E esse hino fez com que eu sentasse na escadinha da igreja, que tinha do lado, tem até hoje. E eu escutei a mensagem do Senhor inteirinha. E o Senhor estava falando justamente contra essas questões de suicídio, essas coisas. E me fez voltar novamente, mas não para sentar na escada. Entrei dentro. E faz um mês que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu disse, eu quero aprender a palavra de Deus. Deus tocou no meu coração. Mas eu não sabia que ela era sabatista. Depois ela foi me contando. Foi me contando, foi me contando. Aí ela olhou e disse, pastor, eu quero que o senhor olhe aqui dentro dessa sala. Cheguei lá, uma montanha de livros. Sabe? Uma montanha de livros. Todo mês eles vêm aqui e me vendem um livro desse e eu compro. E aí, é isso que eu já sei durante uns 7, 8 anos, é o que eu estou aprendendo, é isso aí. Eu digo, irmã, eu não sei se eu posso ajudar a senhora. Eu não sabia, né? Mas uma coisa eu digo para a senhora, isso aí só tem um caminho, o fogo. Tinha uma boa fortuna de dinheiro ali. Eu digo, isso aqui só tem um caminho, o fogo. Mas é uma escolha da senhora. Como eu disse, eu não sei se eu posso te ajudar. E me fez um bolo lá, ela fazia bolo, me fez um bolo, e eu levei o bolo metade embora, tudo bem, né? Ela apareceu no culto domingo novamente e disse assim, pastor, o fogo já consumiu todos aqueles livros. Todos aqueles livros. Eu incendiei tudo. Ela pegou a Bíblia que ela tinha na mão e disse, agora eu vou ficar só com esse livro. Meus irmãos, deu uma tempestade em Galho uma vez tão forte, tão forte. Peguei a Kombi de noite, a Kombi da igreja, fui visitar as 5 irmãs de idade que tinha na igreja. Casa a casa. Irmã Laura, irmã Jacinta, minha sogra e tal, não sei o quê, até cheguei, a última era a casa dela. Quando eu parei a perua, não tinha uma telha na casa. Nenhuma. A casa tinha sido completamente destruída. E eu me assustei com aquilo, né? Cheguei, pulei o muro e gritei, irmã Lourdes, né? E ela só tinha a porta fechada, né? Nada em cima. Ela olhou e disse, eu estou aqui, pastor, segurando uma Bíblia, um relógio de bolso que era de coração que o pai dela tinha deixado e um rádio. As 3 coisas. Ela disse, estou aqui com o meu Jesus. Eu estou bem. Não caiu nenhuma telha na minha cabeça. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque essa mulher dizia que tinha o Espírito de Deus. E começou a revelar coisas, como, por exemplo, que ela viu os 10 mandamentos no céu e o quarto estava destacado, por isso todo mundo tinha que guardar o sábado. E dentro dessa revelação, muitas outras e muitas outras e muitas outras. E ela ensinava essas coisas dentro da igreja batista que ela pertencia. E por isso, o que aconteceu? Nasceu essa igreja. E eu digo para vocês,
Será que não tinha um espírito lá, uma pessoa que tivesse o dom de discernir espírito e dizer assim, isso não é certo. A senhora está tirando a glória da salvação de Jesus. Nós somos salvos por crer em Cristo como Salvador. É por isso que nós somos salvos. Veja, meus irmãos, quanta coisa. Então, esses dons não eram dons lá de trás, são dons de hoje. A igreja ainda possui esses dons. E para cada tempo, Deus pode dar uma forma diferente de usá-los, mas nós, como igreja, nós temos esses dons. Nós devemos usá-los, né? Para a utilidade de quem? Da igreja de Jesus Cristo. Veja o dom, não, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, o que o Paulo disse para Timóteo? Meu filho, não despreze o dom que há em você. Você tem esse dom, então use para a honra e para a glória de Deus. Amém?